Lucas Moreira não estava perdido por falta de capacidade. Ele estava perdido por excesso de desordem. Aos 34 anos, vivendo em Campinas, cercado de oportunidades, informações e caminhos possíveis, Lucas carregava uma sensação constante de atraso, como se estivesse sempre começando a vida, mas nunca avançando de verdade. Ele acordava com planos, dormia com promessas e repetia o ciclo no dia seguinte. Não era preguiça, não era azar, era algo mais silencioso e mais perigoso. O caos não gritava, ele sussurrava. Sussurrava quando Lucas deixava decisões para depois, quando abria o celular sem motivo, quando acumulava tarefas simples até que se tornassem pesos invisíveis, quando confundia movimento com progresso e conhecimento com transformação. Seus sonhos ainda existiam intactos em essência, mas soterrados sob hábitos quebrados, distrações constantes e uma rotina sem forma. Em algum ponto, Lucas percebeu algo desconfortável. Ninguém estava sabotando sua vida. Não havia vilões externos, não havia falta de talento. O único inimigo era a ausência de ordem, e ela se manifestava todos os dias, nos pequenos detalhes ignorados. Foi nesse momento que a verdade começou a se impor, sem carinho e sem alívio. Uma vida desorganizada não falha de uma vez. Ela se dissolve lentamente. E então veio o confronto interno inevitável. Continuar justificando o caos ou encarar a responsabilidade total por cada escolha adiada. Não havia mais espaço para desculpas elegantes, nem para discursos motivacionais vazios. Apenas uma pergunta simples, direta e incômoda. Até quando você vai permitir que a falta de estrutura decida o rumo da sua vida? A partir desse instante, não havia retorno. Ou Lucas estabeleceria a ordem, ou permaneceria prisioneiro do próprio potencial não executado. Mas quando observou com honestidade sua própria rotina, percebeu que o caos estava instalado nos detalhes ignorados. Horários frouxos, decisões empurradas, ambientes desorganizados, foco fragmentado. O dia passava, o esforço existia, mas o avanço real não acontecia. Ele se mantinha ocupado enquanto a vida permanecia estagnada. A verdade se impôs de forma crua. Vitimismo é confortável, responsabilidade é desconfortável. E Lucas havia escolhido o conforto por tempo demais. Sempre havia um amanhã para começar, um ajuste futuro para corrigir, um plano melhor para substituir o atual. Esse ciclo não era falta de intenção, era falta de disciplina. O caos se alimentava dessa tolerância silenciosa. Não havia mais como negar. A vida que ele queria exigia uma versão que ele ainda não estava disposto a sustentar. Enquanto insistisse em desculpas sofisticadas, continuaria obtendo resultados medíocres. A partir daquele ponto, apenas duas opções existiam: assumir o controle absoluto da própria rotina ou aceitar de uma vez por todas que o potencial sem ordem não constrói nada. O confronto estava feito. A jornada começava ali, sem promessas fáceis, sem atalhos, sem conforto, apenas com a verdade. A rotina de Lucas era um reflexo fiel de sua mente, fragmentada, sobrecarregada e constantemente interrompida. Os dias começavam sem direção clara e terminavam com a sensação de que muito havia sido feito, mas pouco realmente avançado. Tarefas simples se acumulavam, decisões importantes eram adiadas, e o tempo escorria por entre distrações que pareciam inofensivas. O caos não se apresentava como desastre, mas como desorganização contínua, silenciosa e persistente. Os sonhos ainda estavam ali. Lucas conseguia enxergá-los com nitidez suficiente para sentir frustração, mas não clareza suficiente para agir. Ideias surgiam, planos eram esboçados, metas eram definidas e abandonadas pouco depois. Nada faltava em potencial, faltava continuidade. Cada novo começo vinha carregado de entusiasmo, mas desprovido de sustentação. O ciclo se repetia, sempre com a mesma promessa de que desta vez seria diferente. O inimigo não tinha rosto nem forma concreta. Ele se manifestava nos pequenos desvios diários, o celular acessado sem propósito,
O ambiente desorganizado, a falta de prioridades, o excesso de estímulos competindo pela atenção. O caos ocupava espaço, drenava a energia e diluía o foco. Enquanto Lucas reagia ao dia, em vez de conduzi-lo, a vida seguia sem esperar. Com o passar do tempo, a confusão deixou de ser um estado temporário e se tornou padrão. A desordem passou a parecer normal. E quanto mais normal ela se tornava, mais distante ficava a possibilidade de avanço real. Lucas não estava parado por incapacidade. Estava imobilizado por um inimigo invisível que operava todos os dias, sem resistência, o caos silencioso que dominava sua rotina. Foi nesse cenário que a voz se impôs. Não veio como consolo, nem como incentivo emocional. Surgiu firme, direta, sem espaço para interpretação. O instrutor não perguntou o que Lucas sentia, nem se estava pronto. Ele apresentou um princípio. Nenhum resultado externo se sustenta sem domínio interno. E tudo o que Lucas chamava de falta de tempo, na verdade, era falta de comando sobre si mesmo. A autoridade daquela voz não vinha de títulos ou promessas, mas da clareza absoluta com que expunha a realidade. O instrutor deixou claro que sucesso não é fruto de sorte, inspiração ou intensidade momentânea. É consequência de ordem. Onde há confusão interna, qualquer sistema externo entra em colapso. Onde não há regras pessoais, a vida impõe as suas, sempre de forma mais dura. Lucas foi confrontado com algo simples e incômodo. Ninguém constrói algo sólido reagindo ao dia. Quem não decide antecipadamente como viver, aceita viver como der. O instrutor apresentou leis universais que não se adaptam à vontade individual. Tempo, energia e atenção obedecem à disciplina, não ao desejo. Ignorá-las cobra um preço silencioso, mas constante. Não havia espaço para negociação. A mensagem era clara. Antes de buscar mais, era preciso organizar o que já existia. Antes de acelerar, era necessário estabilizar. O domínio interno não era uma opção estética ou um traço de personalidade. Era a base de qualquer conquista duradoura. Ao ouvir aquilo, Lucas entendeu que estava diante de algo diferente. Não era motivação passageira nem conteúdo inspirador. Era um chamado à estrutura, um convite que não prometia conforto, apenas direção. E pela primeira vez, o caminho deixou de parecer confuso. Ele passou a parecer exigente. A promessa apresentada não era de mudança rápida, nem de resultados fáceis. Era a promessa de ordem. O instrutor deixou claro que o caos não seria combatido com força de vontade esporádica, mas com estrutura contínua. Onde antes havia improviso, deveria existir sistema. Onde reinava a confusão, entraria a organização. A transformação não começaria por grandes decisões, mas por ajustes precisos e repetidos. Lucas foi confrontado com um contraste inevitável. De um lado, a permanência no caos. Dias reativos, energia dispersa, avanços inconsistentes e a sensação constante de estar sempre recomeçando. Do outro, uma vida estruturada. Prioridades claras, uso consciente do tempo e ações alinhadas com objetivos definidos. Não se tratava de talento ou sorte, mas de método. A diferença entre os dois caminhos era sustentada por hábitos. Os hábitos foram apresentados como ferramentas práticas, não como ideias abstratas. Pequenas ações diárias executadas mesmo sem motivação teriam mais impacto do que grandes planos jamais aplicados. A ordem surgiria da repetição consciente, da redução de decisões desnecessárias e da criação de padrões que eliminassem o desperdício de energia mental. A promessa era simples e dura. Quem constrói sistemas deixa de depender de emoção. Quem organiza o dia controla a própria vida. O caos perde força quando não encontra espaço para se instalar. A disciplina, aplicada de forma consistente, transforma esforço em progresso. Lucas compreendeu que a mudança real não exigia uma versão perfeita de si mesmo, apenas uma versão organizada. A ordem não seria um detalhe estético, mas o eixo central de todas as escolhas. A partir dali, não se buscaria mais motivação. Buscar-se-ia estrutura. E essa estrutura seria o alicerce de tudo o que ainda estava por vir.
O primeiro movimento não foi adicionar nada à rotina de Lucas, mas remover. Antes de construir, foi necessário assumir responsabilidade total pelo estado atual da própria vida. Sem culpas externas, sem justificativas elegantes. Cada excesso mantido era uma escolha. Cada desordem tolerada era uma decisão silenciosa. Ao reconhecer isso, Lucas deixou de se ver como vítima das circunstâncias e passou a se enxergar como o único responsável pelo cenário que havia criado. A consciência trouxe desconforto, mas também clareza. O instrutor foi direto. Não existe progresso sustentável em ambientes sobrecarregados. O excesso rouba foco, consome energia e cria ruído mental. Lucas começou a cortar o que não servia ao essencial: compromissos desnecessários, tarefas acumuladas sem propósito, estímulos constantes que fragmentavam a atenção. Cada eliminação reduzia o peso invisível que ele carregava diariamente. O impacto foi imediato, ainda que silencioso. O ambiente físico começou a refletir uma mente mais clara. Espaços organizados, menos objetos, menos interrupções. A ordem externa não era um fim em si mesma, mas um espelho do novo posicionamento interno. Onde antes havia dispersão, passou a existir intenção. Lucas percebeu que eliminar não era perder, mas recuperar controle. Ao reduzir o excesso, criou espaço para o que realmente importava. A mente deixou de operar em modo defensivo e passou a responder com mais precisão. O caos perdeu terreno à medida que deixava de ser alimentado. Esse primeiro hábito não trouxe euforia, mas estabilidade. A clareza não surgiu como inspiração súbita, e sim como consequência direta da escolha de simplificar. A partir desse ponto, cada ação começou a carregar mais peso, menos ruído, mais direção. A ordem havia começado pelo lugar mais difícil, a responsabilidade absoluta sobre si mesmo. Com o excesso eliminado, tornou-se impossível ignorar o que realmente importava. O foco deixou de ser uma ideia abstrata e passou a exigir escolhas concretas. Lucas entendeu que não era possível priorizar tudo sem, na prática, não priorizar nada. A clareza surgiu quando ele passou a definir, de forma objetiva, o que merecia sua atenção e o que deveria ser adiado ou descartado. As prioridades reais se impuseram como um filtro rigoroso. Não eram baseadas em urgência aparente, mas em impacto. O instrutor deixou claro que o tempo não se multiplica, apenas se organiza. Cada compromisso aceito roubava espaço de outro. Cada decisão tomada sem critério enfraquecia o controle do dia. Planejar deixou de ser um exercício teórico e se tornou um ato diário de comando. Lucas passou a estruturar seus dias antes que eles começassem. O planejamento não buscava perfeição, mas direção. Ao definir o que precisava ser feito, quando e por quê, o tempo deixou de parecer um inimigo imprevisível. A rotina ganhou contornos claros e as ações passaram a seguir uma sequência lógica, não impulsiva. Com isso, o desgaste mental diminuiu. Menos decisões improvisadas, menos interrupções, menos energia desperdiçada. O foco não surgia da força de vontade, mas da eliminação de conflitos internos. Quando o próximo passo já estava definido, a resistência diminuía. O tempo, antes tratado com descuido, passou a ser respeitado. Cada bloco do dia carregava uma intenção. A sensação constante de atraso começou a ceder lugar a uma percepção diferente. O dia não precisava ser longo, precisava ser dirigido. Pela primeira vez, Lucas deixou de correr atrás do tempo e passou a conduzi-lo com consciência e propósito. O avanço real começou quando a execução deixou de depender de vontade. Lucas percebeu que esperar pelo momento ideal era apenas uma forma refinada de adiar. A ação precisava acontecer mesmo nos dias sem motivação, mesmo quando o entusiasmo não aparecia. O instrutor foi categórico. Disciplina não negocia com emoções. Ela age apesar delas. A execução passou a ser tratada como um compromisso inegociável. Não importava o tamanho da tarefa, mas sua realização consistente. Lucas entendeu que intensidade ocasional não compensa a ausência de constância. Pequenas ações diárias feitas sem exceção
começaram a construir um ritmo sólido. O progresso deixou de ser dramático e passou a ser previsível. Nos dias difíceis, a mente buscava atalhos. Surgiam justificativas, distrações e a velha tentação de adiar. Mas agora havia uma regra clara. O que foi planejado seria executado. Não por inspiração, mas por decisão. A disciplina se impôs como uma estrutura que sustentava o movimento quando a emoção falhava. Com o tempo, a resistência diminuiu. A ação repetida reduziu o peso inicial de começar. O hábito de executar criou confiança interna. Cada tarefa concluída reforçava a identidade de alguém que cumpre o que define. A sensação de estagnação começou a desaparecer, substituída por uma percepção concreta de avanço. Lucas entendeu que o verdadeiro diferencial não estava em fazer mais, mas em fazer sempre. A consistência transformou o esforço em resultado acumulado. O caos, antes alimentado por adiamentos, perdeu força diante da execução contínua. A disciplina deixou de ser uma ideia abstrata e se tornou uma prática diária. E sustentada por ela, a transformação começou a ganhar forma real. Com a execução estabilizada, o esforço deixou de ser o centro do processo. Lucas começou a perceber que repetir decisões diariamente era um desgaste desnecessário. O instrutor foi direto. O próximo nível não exige mais força, exige menos escolhas. A disciplina precisava ser consolidada em rotina, para que a ação acontecesse quase sem resistência consciente. As decisões começaram a ser transformadas em padrões fixos. Horários definidos, sequências previsíveis, ações executadas sempre da mesma forma. O que antes exigia debate interno passou a ocorrer automaticamente. Ao eliminar a necessidade de decidir o tempo todo, Lucas preservou energia mental para o que realmente importava. A automatização trouxe leveza. Não porque o processo fosse fácil, mas porque deixou de ser caótico. A mente parou de lutar contra o início das tarefas. O hábito assumiu o comando. A estrutura passou a sustentar a constância, sem depender de lembranças, motivação ou controle excessivo. O desgaste emocional diminuiu de forma perceptível. Menos fricção, menos resistência, menos falhas por exaustão. Cada rotina bem definida funcionava como um trilho, impedindo desvios desnecessários. O caos, que antes se infiltrava nas brechas do improviso, encontrou um ambiente fechado à desordem. Lucas compreendeu que a verdadeira liberdade não estava em escolher a todo momento, mas em construir sistemas que eliminassem escolhas irrelevantes. A estrutura deixou de ser um esforço ativo e passou a operar como um mecanismo silencioso. Nesse ponto, a disciplina já não parecia um peso, tornou-se um suporte invisível que mantinha o movimento constante, mesmo nos dias em que a mente queria parar. Com a estrutura consolidada, tornou-se inevitável encarar a pergunta final. Para onde tudo isso apontava? Sem um objetivo claro, até a melhor disciplina perde sentido. O instrutor foi direto ao ponto. Sistemas existem para servir a um destino definido. Lucas precisava estabelecer um objetivo que organizasse todas as decisões, um eixo central capaz de dar direção a cada hábito construído. O objetivo não surgiu como sonho vago, mas como um compromisso consciente. Ele passou a funcionar como filtro. O que não aproximava desse ponto deixava de ter espaço. Compromissos, tarefas e escolhas passaram a ser avaliados com base em alinhamento, não em conveniência. A clareza eliminou conflitos internos e reduziu o desperdício de tempo. O tempo, antes tratado como recurso infinito, passou a ser respeitado como ativo limitado. Cada dia ganhou peso. Cada ação carregava intenção. Lucas deixou de viver em função de urgências alheias e passou a conduzir a própria trajetória com precisão. O futuro deixou de ser uma abstração distante e passou a influenciar o presente de forma concreta. No encerramento dessa etapa, não houve celebração grandiosa. Houve decisão. A consciência já existia. A estrutura estava montada. Restava apenas uma escolha contínua: agir agora, ou repetir antigos ciclos de adiamento. A jornada não se encerrava ali. Ela avançava.
Lucas entendeu que a diferença entre quem constrói e quem apenas começa está na prática diária. O próximo nível exigiria o mesmo princípio que o trouxe até ali: ordem aplicada todos os dias, sem exceção. A partir daquele ponto, não havia mais retorno, apenas continuidade. Se essa história fez você se enxergar, então ela já cumpriu parte do papel dela. Porque Lucas não é apenas um personagem, é um espelho. E o caos que ele enfrentou é o mesmo que tenta roubar todos os dias o foco, o tempo e o potencial de quem ainda vive no improviso. Agora, a decisão é sua. Você pode fechar este vídeo e seguir como antes. Ou pode transformar esse momento em um ponto de virada. Se inscreva no canal, não como um clique automático, mas como um compromisso silencioso consigo mesmo. Curtir este vídeo não é apoiar o algoritmo, é marcar para si que ordem, disciplina e ação importam. Que você escolhe construir, não apenas começar. Este canal não existe para motivar por alguns minutos. Ele existe para confrontar, estruturar e mover você para a prática diária. Aqui a transformação não vem de frases bonitas, vem de repetição consciente. Se você quer mais clareza, mais foco e menos desculpas, fique. Se quer continuar adiando, este vídeo termina aqui. Mas se decidiu avançar, então deixe um sinal. Inscreva-se, curta, faça parte, porque o tempo vai passar de qualquer forma. A única pergunta é: quem estará no controle quando ele passar?